mês que você trabalha, você tem apenas uma cota de R$ 73 aproximadamente. Então, se você trabalhou, para cada mês que você trabalhou essa cotazinha. Então, se você trabalhou meio ano, você vai receber meio salário. E só vai receber o salário mínimo completo se você trabalhou o ano inteiro. É isso aí, Kevin Souza. Há essas alterações e muitas vezes o trabalhador que nos escuta vai fazer o saque do PIS, do rendimento, e quando chega no caixa e vê que o valor é a menor do que o ano de 2016, ele não vai saber por quê. E muitas vezes o caixa do banco, ele também não tem a obrigação de ter essa informação. E aí esse canal está aberto justamente para isso. Para você, trabalhador, estar bem informado e saber de que a partir de então o seu pagamento do benefício será proporcional ao número de meses que você trabalhou no ano anterior. No caso, Kellen, para os comerciários, que há uma rotatividade muito grande no posto de trabalho, vai haver muitas percas, não é isso? Exatamente, Oswaldo. É mais aquela medida de cortes dos gastos públicos que corta justamente, né, da parte mais fraca. É o corte do menor, o corte do pequeno. Né? Porque talvez isso aí represente uma infinidade menor do que a gente sabe, a gente tem conhecimento, que a corrupção desvia. Né? A gente tem conhecimentos e algumas provas, inclusive. Um bunker cheio, com 51 milhões. 51 milhões em um apartamento para uma pessoa só, um pequeno grupo só, Nildo. Para quem não sabe, representa quase todo o desvio que foi naquele processo do mensalão, há muito tempo atrás, que encontrou 55 milhões de desvios, certo? Em um apartamento só tinha 51. Então essas coisas é o que a gente não entende. Como é que o governo tenta cortar do lado mais fraco? Tenta cortar do lado da saúde, da educação e das regalias deles, né, dos próprios deputados, do judiciário também, tem muitas regalias, gasta-se muito dinheiro, e eu não quero dizer aqui que o juiz, os magistrados, os trabalhadores do setor judiciário, eles tenham que ganhar pouco, não. Eles têm que ganhar muito mesmo. São muito qualificados, certo? Uma concorrência muito grande, então só chega ali quem realmente estudou muito e tem que merecer o salário que recebe. Mas você vê um juiz em Minas Gerais receber 500 mil reais de salário, onde o teto constitucional é 33, isso é absurdo, isso é descalabro. E nesse ponto aí, a gente não vê a questão dos cortes. Tem participação aqui, nosso amigo Sebastião do Frango. Bom dia, Sebastião do Frango. Alô, bom dia, Sebastião. Bom dia, doutor Chico. Você está no ar, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Doutor Chico, eu gostaria de saber quanto tempo leva para sair a segunda sentença do ex-presidente Lula. Certo. Já que ele foi ouvido essa semana, não é isso que você quer saber? Quando que o juiz vai dar algum parecer, não é verdade? É verdade. Pois tá ok, Sebastião. Muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço e seja sempre bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Oswaldo, você tem informação ou não tem prazos? Kellen Souza, assim, a gente percebe que há por parte da sociedade uma preocupação muito grande como vai ficar a situação do nosso eterno presidente, embaixador da pobreza da classe trabalhadora, em relação ao seu julgamento. Eu espero que o Poder Judiciário e os grandes chefões do STF possam entender que a classe operária e o povo brasileiro não irá aceitar uma prisão se está sendo julgado e sem provas, como você bem destaca, porque até agora, Kellen, e aí eu vou me recordar de uma charge que você ontem colocou em relação a 2 jegues na porta da sede comitê, né? do comitê do PT, né? E aí
abria espaço para interpretação, e eu gostei da interpretação que você fez. De que teria 2 eleitores De um candidato. de um candidato na porta do comitê do PT. Aí você colocou, por favor. Eleitores deste candidato procurando provas contra Lula. Aí é interessante, né? Porque os outros candidatos, eles colocam os jegues para fazerem a busca das provas e nunca encontra nada. Por quê? Porque não tem. Foi um governo que se preocupou com o social, com a melhoria de vida do povo brasileiro e esqueceu, sabe, de fazer as falcatruas. Esqueceu de se envolver nesse mar de lama que nós vimos muitos envolvidos. A preocupação era em bem-estar para o povo brasileiro. Era numa educação onde o FIES pudesse formar o filho do operário, seja ele pedreiro, construtor, vaqueiro, lavador, lavadeira de roupa, engomadeira, comerciário, médico também. Nós temos muitos médicos aqui que têm filhos utilizando do FIES. É um direito para todos, que foi colocado à prova para que servia para todo mundo, para toda a nação brasileira. E hoje a gente percebe um ódio, sabe? É um ódio sendo pregado e muitas vezes posto de forma muito, muito desrespeitosa. E aí a gente fica e continua, sabe, batendo na tecla de que nós queremos um presidente eleito pelo voto direto e representativo do povo brasileiro. E aí, ó, respondendo à questão de Sebastião, quanto tempo vai sair a condenação, já que ele foi escutado, né, foi ouvido essa semana pelo juiz. E aí a pessoa, interessante a pergunta de Sebastião, talvez seja a pergunta de milhões de brasileiros. Quando é que vai sair a condenação? Porque ele já sabe que vai ser condenado, né? Ou ele pode ser absolvido. Mas aí a gente sabe o complô que está sendo feito, né, para que o ex-presidente Lula não seja candidato, né? E aí talvez em outros momentos a gente saberia que não teria tempo suficiente para ser julgado pela justiça. Nesse caso aqui é um segundo processo, certo? Foi ouvido, o ex-presidente Lula foi ouvido pelo Sérgio Moro em outro processo, não mais no caso do triplex, que teve condenação e que posteriormente, inclusive, apareceu o dono. Né? E mesmo assim, a condenação dele foi mantida. E agora é outro caso. É como se o Lula tivesse recebido um terreno, né, para a instalação do Instituto Lula. E aí, eu escutei o depoimento, escutei inclusive aqui no programa Perfil, de João Antônio, Gil Silva, que eu quero mandar um forte abraço. E eu escutei aqui ele dizer que nunca falou com mais ninguém sobre o Instituto Lula. Apenas com o presidente, o Paulo Camudo. E também ele nem queria falar inclusive com Marisa Letícia. Ele não queria falar sequer com Marisa Letícia enquanto ele fosse presidente. Enquanto ele fosse presidente, ele não queria falar desse assunto. E aí foi o que aconteceu. Mas aí, da Justiça, da Lava Jato, a gente não espera muita morosidade não. Vai ser rápido, de repente pode ter condenação. O juiz se baseou muito também na delação do Palocci, que até agora não apresentou prova alguma. Foi apenas falando. Ele falou, disse o que quis, o que não quis. E aí ele fez muita pergunta baseada nisso aí, tá certo, Sebastião? A gente vai esperar, talvez seja lá 15, 30 dias, mas vai sair uma resposta. A gente espera uma resposta do juiz, né? Condenação ou absolvição vai depender dele. Tem uma participação aí, é o nosso amigo J. Bento. Bom dia, J. Bento. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, Silvio, bom dia, Célio, bom dia, João, bom dia, Luciano Fernando e bom dia a todos os seus ouvintes. Estou assistindo aqui o programa, muito tempo, como assisti, muito ruído. Eu quero até dar meus parabéns a esse grande programa que vocês estão levando à frente da sua gente, porque esse programa está ensinando mais a gente
a gente tem o que a gente quer. Você veja bem, eu vi aí uma entrevista ontem desse deputado federal, Will Filho, ele fazendo Souza durante a 10 minutos, a 104, mas ele não lembra que foi para a Câmara dos Deputados e voltou contra os direitos do pobre. Esse filho de Marcondes Gadelha deu outra entrevista aí, dizendo que vai ter 2 milhões de reais para uma reforma no INSS. Eu acredito que essa reforma ela vai ser de ouro, água marina e prata. Agora, para quem acrescentar? Porque estão cortando tudo. Eu vejo nessas televisão aposentado com um auxílio de doença, todo enclipiado, já tudo cortado. Eu acredito que esse INSS vai ser só para ir lá. Bom dia, J. Bento. E olhar. E então, olha, Marcelo e João, eu não saio da minha casa para votar num candidato que eu já votei nele, como eu votei em filho nessa eleição, que ele é deputado federal, votei nele. Eu não saio da minha casa mais para votar num cara desse que votou contra o meu direito, contra o meu trabalho, contra a minha aposentadoria. Não saio de jeito nenhum, viu? Eles podem estar enganados, podem se enganarem. Agora, enganar a pobreza, ele não engana mais, não. E eu acredito que esse vai levar essa bocada aqui feia, viu? Porque nós estamos calados e vamos dar resposta. Esse está do mesmo jeito que ele é presidente aí do MFS, junto também com essa cambada de cabarrinho que tem aí. Você veja bem, você veja bem, entra esse cabelo preto aí na Câmara, sai de cabelo branco, todo engendrado, tudo roubando, tudo fazendo a facatura, e quem paga pela essa moeda tão pequena é o pobre, viu? O pobre camisado. Mas vamos em frente e a resposta nós vamos dar aí. Um bom dia para vocês. Bom dia, J. Bento. Eu gostaria de agradecer pela participação e, ao mesmo tempo, foi muito bom quando eu digo que seu Zé, ele traz da comunidade a voz, é porque a gente precisa despertar na comunidade justamente essa preocupação. E aí, João Antônio Kerlen Souza, quando se fala em reforma, é algo que vai melhorar o ambiente de trabalho, a formalidade dos atos. E aí, como o J. Bento foi bem claro, o presidente do INSS esteve em Souza essa semana e fez, Kerlen, sabe, uma verdadeira transformação no posto de atendimento aqui do INSS. Isso é muito bom, senhor Leonardo Gadelha. Agora, o senhor vir a Souza falar da reforma de um prédio e, ao mesmo tempo, trazer que a reforma previdenciária é algo que vai ser importante para o povo brasileiro e principalmente para os trabalhadores, olha, isso é um absurdo, sabe? O senhor ter a coragem de vir à cidade de Souza, que trouxesse a obra, mas ligasse e só comunicasse que ia ter essa melhoria. Agora, vir propagar aqui que a reforma previdenciária vai ser boa para os trabalhadores, olha, isso é um absurdo. E mais absurdo ainda, Kerlen, quando a gente vê representantes da classe trabalhadora, sabe, se dispuserem a contribuir com esse tipo de política anti-trabalhadores. Essa reforma, ela é totalmente prejudicial a nós trabalhadores e nós não iremos aceitar e nós iremos dar a resposta na urna, tanto o senhor quanto os deputados golpistas que votaram caçando a presidenta eleita, como também contra os trabalhadores com a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, aliás, que, ao meu ver, tudo que é aliado à reforma é algo bom. Mas em relação à reforma trabalhista e à reforma previdenciária, é algo totalmente maléfico e nós, enquanto representantes da classe trabalhadora, nós não iremos aceitar. E agradecer a você, senhor J. Bento, pela interação e trazer da comunidade justamente essa voz que atenua e desperta na classe trabalhadora a continuidade e a resistência de continuar lutando. Exatamente, Elzinho. E vale salientar também que teve os que votaram a favor da terceirização em todos os setores, né, das empresas. Mais uma coisa que foi precária. E também os que defenderam, né, o presidente Temer de não ser julgado, né, pelo STF. Eles barraram as denúncias contra ele. É sempre bom lembrar o nome dos deputados e senadores golpistas que votaram contra o povo brasileiro. Por favor, Kerlen Souza. Claro, Osnildo. E aí eu, antes de trazer esses nomes,
eu tenho uma preocupação quando eu escuto pessoas como J. Bento dizendo que não vai sair de casa para votar em deputado. Ele foi bem claro, eu não vou votar em deputado que eu já votei e que me decepcionou. Beleza, J. Bento, está corretíssimo. E tomara que o senhor não vote nos deputados que, mesmo que o senhor não tenha votado, ganharam, assumiram o cargo e mesmo assim decepcionou o povo. Não é o candidato ser um novo porque nunca teve um mandato ou porque está sendo candidato pela primeira vez, que significa que ele vai ser o melhor. Né? Não é a questão dele ter mandato que mostra que ele está isento dessa defesa, desse golpe. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, por exemplo, que está se desenrolando, voltou a caminhar, voltou a tramitar lá no Congresso e mais dia menos dia vai ser votado novamente. E a gente sabe que vai ser aprovado, porque o governo tem base para aprovar. Né? É pagamento de muitas emendas constitucionais para aprovar. E aí mesmo que o político hoje, que o pré-candidato, ele não tenha mandato, é bom você saber qual que é a opinião dele, que é o caso do Leonardo. O Leonardo não tem mandato, ele não vai votar, a palavra dele não vale nada hoje, né? Hoje. Mas aí você tem que entender a opinião dele. Porque se ele tem uma opinião que vai lhe prejudicar, então imagina o que ele vai fazer quando ele estiver lá, né, com o mandato. Imagina aí, Osnildo, trocar a aceitação de uma reforma tipo essa da Previdência por uma reforma no prédio de 2 milhões. Eu quero saber quantos andares vai ter, né? Um prédio de 2 milhões é uma coisa, uma estrutura, né, agora, muito grande. Será mais um elefante branco? Porque a gente visita sempre o posto da Previdência na cidade de Souza, a gente percebe que servidores efetivos, sabe, são poucos. O que nós encontramos muito aqui no posto são terceirizados ou jovens aprendizes. Nada contra. Agora, e cadê o concurso público? Cadê a renovação dos quadros dos servidores da Previdência? E aí vem aquela preocupação. Quem vai querer trabalhar no órgão que, segundo eles tanto pregam, tem déficit, está quebrado? Porque pelo que eu saiba e que eu entenda, no mercado de trabalho, a gente busca um local onde tem a estabilidade. E se o INSS apresenta essa instabilidade, eu acredito que esse investimento está sendo feito, não é investimento bem-vindo. Nós precisamos de uma renovação no quadro de servidores e tenhamos servidores profissionalizados e com qualificação. A mão de obra hoje do INSS, aqui na cidade de Souza, deixa muito a desejar, certo, Carlinhos Souza? A gente, diariamente, nos deparamos com trabalhadores que buscam o posto e não têm encaminhamento do que eles procuram. Por quê? Porque as pessoas que estão hoje lá, a grande maioria hoje, são terceirizados ou jovens aprendizes. Nós precisamos, senhor Leonardo, que haja concurso público para o INSS, que o senhor entenda que essa reforma não é boa e nós não iremos aceitar e continuaremos aqui de bandeira hasteada e atentos contra a sua eleição e de todos aqueles que votaram contra os direitos dos trabalhadores, Carlinhos Souza. Terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação não foi. Com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor Escapou esse áudio aí, era da discussão anterior, né? Em relação à audiência do ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro. Mas, de qualquer maneira, só para enfatizar, né, enfatizar aí o que a gente comentou lá. Mas, Osnildo, trazendo para aqui a nossa realidade, nós, assim como o J. Bento, temos que conhecer os deputados, quem vamos votar. Não necessariamente que ele tenha mandato, que seja obrigado ele não se reeleger nunca mais. E também não é obrigado o cara que nunca teve mandato
signifique que vai assumir e mudar tudo que tem lá no Congresso, certo? Mas esses deputados aqui não merecem nosso voto. O Aguinaldo Ribeiro, o André Amaral, Benjamin Maranhão, Damião Feliciano, Efraim Filho, Hugo Mota, o Pedro Cunha Lima, o Rômulo Gouveia, o Veneziano Vital, o Elton Roberto e esse que está andando muito aqui atrás de sabe-se de quê, né? O Wilson Filho. Também os senadores Cássio Cunha Lima, Zé Maranhão e o Raimundo Lira. Tá certo? Esses aí realmente não merecem nosso voto. E como eu disse, Osnildo, que nem todos os deputados, só porque tem mandato, não mereça renovar, é porque nem todas essas figuras, votações foi a unanimidade. Nem todos disseram sim a tudo. A gente tem o caso de Luiz Couto que disse não a tudo. Então não é em relação à reforma mandato, trabalhista, Kerlin, quem disse não? Em relação à reforma trabalhista, apenas Luiz Couto e o Veneziano Vital. O Veneziano disse não à reforma trabalhista, disse não a defender Temer e ele também disse não à terceirização. Mas ele disse sim ao afastamento da presidente Dilma. E o Luiz Couto? O Luiz Couto, como eu falei, disse não a tudo. Nem defende o presidente no julgamento do seu mandato, nem defende a reforma trabalhista, nem defende a terceirização e nem defendeu o golpe. Era essa, Kerlin Souza, a nossa alerta a você, eleitor, a você, trabalhador, essencialmente, que entenda que o programa Espaço Aberto é essa ferramenta de alertá-lo a esses golpistas que votaram contra os nossos direitos. Nós precisamos de representantes na Câmara dos Deputados, doutor Orlando Silveira, de que representem a classe trabalhadora e os anseios da comunidade, principalmente aqueles que almejam por melhores dias e melhores condições de vida e principalmente de trabalho, que é o sustento da sua família. Tem uma participação aqui, é o Marcos Tadeu, lá de Jardim Sorrilândia. Bom dia, Marcos Tadeu, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, Marcos Tadeu. A ligação caiu aqui, ele volta a ligar, volta a participar. Os telefones estão liberados. Aqui no Facebook, o Newton Souza tá falando aqui direcionado a você. Osnildo, eu sei de uma coisa, o Brasil não pode ficar dessa maneira. Veja bem, eu e minha esposa passamos em um concurso público e até agora nada. Está difícil, viu? É o comentário do Newton Souza, Osnildo. Mandar um abraço para o Newton Souza, nosso conterrâneo aqui da cidade de Souza, que hoje está nas terras paulistas, e dizer, amigo, que a questão do concurso público, de acordo agora com essa nova legislação e com a terceirização, a gente não sabe o que vai acontecer. Acabou a estabilidade. E ontem, essa semana agora, acho que quinta-feira, foi votado o fim da estabilidade do servidor público, que poderá ser demitido igual a um trabalhador da empresa privada. Isso é algo muito preocupante. Kelly, nós temos participação? Tem a participação, o Marcos Tadeu voltou a ligar. Bom dia, Marcos Tadeu, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia. Queria parabenizar aí pelo programa. Eu queria fazer só uma simples pergunta. A saúde está esculhambada. A culpa é de quem? É só essa pergunta mesmo que eu tenho a relatar aí. Muito obrigado, Marcos, pela sua participação e um forte abraço. Marcos, com os cortes que o governo golpista está fazendo no orçamento e no investimento aos sistemas, está claro, ele deixou de investir na saúde, na segurança, principalmente agora com os cortes na educação, Kerlin, que é uma matéria que nós traremos nos próximos programas, é sobre a questão do orçamento das universidades, que está aí. As universidades estão trabalhando com o orçamento de 2016, certo? Não entrou ainda em crédito para a abertura do ano letivo 2017, e a gente vai trazer esse debate que de encontro vai a questão dos cortes nos gastos públicos, que vão, claro, prejudicar principalmente a classe trabalhadora e aos... Exatamente, e ele faz uma pergunta de quem é a culpa, e é tão difícil atribuir um culpado nesse momento, porque... Olha só, o dinheiro é federal
vem lá de cima do governo federal, passa pelos estados, recebe, coloca uma contrapartida, talvez tire um pouco da dele, sabe-se lá, né? Cada estado tem sua tramitação, e aí distribui-se para os municípios, e mais uma vez, o município tem que entrar com a contrapartida, tirar um pouquinho e tal. Eu digo isso sem medo de errar. Tem um áudio que vazou recentemente de um filho de um presidente de um partido, do Partido Progressista, de um estado vizinho nosso aqui. E aí, quando eu tiver com ele pronto, eu posso até soltar. Ele negociando diretamente a propina com o prefeito. Que foi o deputado que liberou a emenda e era 15% aqui, 10% para não sei quem. Então tem essa questão aí. E aí o secretário de saúde com quem ele estava negociando dizia, se fulano me autorizar eu pago, se eu não autorizar não pago. Quer dizer, a corrupção é sistêmica, certo? Muita gente se envolve. E o que eu quero dizer aqui é que eu não acuso, jamais vou acusar todos os políticos, 100% dos políticos. Eu não acuso dessa forma. Eu sei que nesse meio aí tem que ter pelo menos um ou outro que não se beneficie com essas coisas. Tem que ter um ou outro que não negocie esse tipo de propina, tá certo? Mas é tão geral o caso, entendeu? Um percentual tão grande que negocia, que quando a gente descobre, a gente fica ridicularizado. Essa é a questão. Mas, Osnildo, aqui são 7 horas, 1 minuto, daqui a pouco a gente vai falar com os doutores advogados sobre o assunto da reforma trabalhista. Os doutores Orlando Silveira e Igor Sarmento. Mas eu quero mandar aqui um abraço para Raimundo Estrela Ramalho, que é parceiro do Sindicato dos Comerciários. Raimundo Estrela Ramalho, que é terapeuta de casais individual. Doutor Domingos Sávio também, que faz ultrassonografia, é parceiro do Sindicato dos Comerciários, oferece aos comerciários 15% de desconto nas suas ultrassonografias. E também, Osnildo, muito especial a nossa amiga Socorro Gonzaga, da SN Saladas. Você já pensou em adotar uma prática de vida saudável? Exercícios físicos e uma boa alimentação são fundamentais quando o assunto é saúde e bem-estar. De segunda a sexta, você conta com SN Saladas. Cardápio sempre variado, comidas de qualidade, fresquinha e super gostosa. Arroz integral, macarrão com abobrinha, frango, peixe, verduras, molho e fruta de sobremesa. Você fala com Socorro Gonzaga e encomenda a sua com antecipação pelo WhatsApp 9951 1518. 9951 1518. SN Salada fica bem próximo à prefeitura, acima da loja Glamour. E aí, pessoal, também eu quero dizer que essa reforma trabalhista foi aprovada e com ela o direito dos trabalhadores estão em xeque. Nesse momento, é preciso unir forças para fortalecer sua luta pela manutenção dos seus direitos. O seu sindicato é o único instrumento de união e fortalecimento para impedir que seus direitos sejam destruídos e o seu trabalho seja precarizado. Trabalhador forte é trabalhador sindicalizado. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza e região. Faça parte dessa história de lutas e conquistas na defesa de seus direitos. Afinal, o sindicato é você. O Sintrax está situado na rua Sinfrônio Nazaré, número 46, ao lado da UFCG, no centro. E o telefone é o 3522-1457. Juntos somos mais fortes e nenhum direito a menos. João Antônio, o programa Espaço Aberto é uma realização do Sindicato dos Comerciários de Souza e região. Sindicato dos Comerciários, pronto para lhe atender. Nos momentos mais difíceis, sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. O seu direito respeitado. Um sindicato forte e atuante, ao lado da categoria. Sindicato dos Comerciários, com você e pra você. Faça parte dessa história. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes.
sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza. Contamos com sede própria, com amplas instalações. A grande conquista dos comerciários, sempre em defesa da categoria, oferecendo diversos convênios nas mais diversas áreas. Rua Sinfrônio Nazaré, ao lado da UFCG, no centro. Telefone 3522-1457. Presidente Kerlen Pereira. Acesse agora mesmo e escute a Rádio Souzense FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo. www.souzensefm.com.br. Também acesse o nosso aplicativo pelo celular, TuneIn Rádio, e procure Rádio Souzense FM. Também escute pelos radios.com.br e em mais de 30 sites espalhados em todo o Brasil. Rádio Souzense FM, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a melhor sintonia é a nossa rádio. Imagine que a sua empresa seja este rapaz, sentado nesta mesa de bar em uma cidade qualquer. Agora imagine que o seu consumidor seja aquela bela garota, sorridente, sentada naquela outra mesa deste mesmo bar. Você e todos os outros rapazes deste bar disputam a mesma garota, mas somente um é que vai ficar com ela. Agora pense, se você não for capaz de chamar a atenção desta garota, se você não for percebido por ela, que chance você vai ter de conquistá-la? Ô garçom, pode ver a conta pra mim? A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie agora e divulgue sua empresa. Espaço Aberto. Osnildo Silveira, Kerlen Souza. Na cidade de Souza são 7 horas e 7 minutos. Voltamos com o programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Você liga, participa, tira dúvidas e dá sugestões. Os telefones estão liberados. O da Claro é o 99194-9044. E o da Vivo é o 981420229. E a gente já tem uma participação aqui. É Galega do Condomínio. Bom dia, Galega. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, Kerlen. Bom dia, Osnildo. Bom dia, Luciano, que se encontra aí na cabine com vocês. Eu estou ligando porque eu posso ter ouvido o programa e quero parabenizar aí a todos. Osnildo e Kerlen. E quero agradecer também pelo brinde que eu ganhei no programa do Luciano. Luciano Show, a caixinha de cerveja. Quero lhe agradecer, Kerlen. E agradecer também aos por terem sorteado. Muito e quero fazer uma pergunta. A farmácia básica não tem remédio. A culpa é de quem? Aí, tá vendo? Muito obrigado pela sua participação, Galega do Condomínio. Seja bem-vinda sempre ao programa Espaço Aberto. A farmácia básica é uma parceria do governo federal também com os municípios, né? Mas a gente sabe que o governo federal esse ano efetuou muitos cortes, certo? E fechou literalmente muitas farmácias básicas em todo o Brasil. Aqui na cidade de Souza ela permanece, né? Tem alguns remédios, outros não, alguns faltam, outros têm. E aí, de quem é a culpa, Osnildo? Kerlen Souza, agradecer a Galega do Condomínio pela participação, a trabalhadora que diariamente presta seus serviços de forma pontual e contribui em relação à questão de seus
seus impostos, e é um direito, Kerlin Souza, de todo cidadão ainda ter a medicação. Se está faltando algum tipo de medicamento, aí temos a diretora da farmácia que pode participar do programa e prestar essas informações. Já estamos aqui com o Dr. Orlando Silveira, o Dr. Igor Sarmento, a qual iremos hoje levar aos trabalhadores informações sobre esse desmonte e essa deforma trabalhista que foi aí aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente golpista Michel Temer e entrará em vigor a partir de 13 de novembro. Bom dia, doutor Orlando Silveira, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Bom dia, Osnildo, bom dia, Kerlin, bom dia, internautas, ouvintes deste programa Espaço Aberto. É um prazer estar aqui na cidade de Souza, falando sobre isso, falando sobre essa reforma que veio de uma forma rápida e repentina e que pegou muito de surpresa não só os trabalhadores, mas também seus sindicatos que representam, sabendo que essa reforma trará para todos, neste caso, tanto empregador como empregado, muita turbulência. Eu digo isso porque, nessas minhas primeiras palavras, porque é uma coisa nova. E quando algo novo, a gente tem que tratar com muita cautela. Um bom dia também ao doutor Igor Sarmento, que representa aqui a banca de advogados Sarmento. Apresenta Silveira Araújo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, João Antônio, Kerlin Souza, Osnildo Silveira. Muito obrigado pelo espaço aqui. É uma honra participar e poder levar o direito e a justiça a todos os souzenses e aqueles que nos ouvem hoje, estão nos ouvindo hoje. E como o doutor Orlando acaba de falar, essa reforma trabalhista ela trouxe um impacto muito grande a todos os trabalhadores e reflete em cada trabalhador brasileiro, que nos pegou de surpresa realmente. Foi um impacto que causou uma repercussão em grande parte negativa, e estamos hoje aqui para tirar algumas dúvidas, para esclarecer um pouco o que isso vai mudar em nossas vidas. Isso vai mudar na vida de cada trabalhador. É isso aí. Doutor Igor Sarmento, Silveira e Araújo, advogados associados. Doutor Orlando, com essa tramitação desse período de adaptação, como ficará a relação entre empregado e empregador no tocante ao fim do contrato de trabalho, a chamada rescisão de contrato? Você já nos pega, Osnildo, logo pelo fim do contrato, que é algo inusitado até, porque muitas vezes o empregado ele quer saber como é que vai trabalhar, porque a reforma, ou como os sindicatos gostam de dizer, a deforma trabalhista, dizem que é para gerar empregos. Como é que você gera empregos cortando direitos? Não entendo, mas vamos trabalhar com o que temos. Como você pergunta, a questão da rescisão de contrato, como é que fica? É isso? Isso, perfeitamente. Hoje, a questão da assistência, da corretividade em relação a ver cálculos, informações, para com essa quebra desse contrato, como ficará essa relação? Eu fiz um quadro comparativo, e é tanto que a nossa banca, Silveira e Araújo, vem prestando esse serviço a vários sindicatos e também a várias empresas. Atualmente, como é que fica? O empregado do comércio hoje de Souza vem até o sindicato, calcula quanto é que vai receber, leva para a empresa, confronta com o valor que vai receber da empresa. A empresa leva aquele empregado até o contador, para confrontar também o mesmo valor que o sindicato faz. Ok, chega a rescisão, volta esse mesmo empregado ao sindicato e recebe a assistência do empregado total na homologação. Essa homologação, hoje feita pelo sindicato, ela vê desde a hora extra não paga até as férias que não foram pagas pela empresa. Então está tudo em termo de rescisão. E aquele termo de rescisão, Kerlin, ele tem a validade de quitar todas as verbas ali colocadas pela empresa quando o sindicato faz essa homologação. Não é isso? Exato. Total.
como é que coloca hoje, como é que vai ser com a nova lei? A homologação de contrato, da rescisão de contrato de trabalho, pode ser feita na empresa, na presença do advogado do empregador e no advogado do empregado. Ressalva, com a assistência do sindicato. Na empresa? Na empresa, olha só. Como é que vai ficar? Você, empregado, que tem o sindicato como seu porto seguro, tem o sindicato como aquele que vai lhe orientar, vai lhe ajudar, ele vai partir agora para assistência. Ele apenas vai assistir o empregado na rescisão de contrato, né? Aquela homologação, aquele famoso carimbo que é colocado no verso da rescisão ou no rodapé da rescisão, não será mais do sindicato, será da empresa, entendeu? Então, isso fará com que o empregado perca muito a colaboração do sindicato, aliás, não é a colaboração, perca totalmente a defesa do sindicato quando da rescisão de contrato. Doutor Orlando, eu gostei do termo Porto Seguro, realmente. Nós, assim, pela labuta do dia, a gente percebe essa assistência que é prestada pelos sindicatos, que fique bem claro, gratuita, não há cobrança alguma por parte do sindicato para a homologação. Com essa nova modalidade, o sindicato apenas irá assistir, mas o sindicato poderá intervir em relação a discordar de algum cálculo que porventura venha a estar... Era isso que eu ia contribuir também na questão da mesma pergunta de Osnildo. E se o sindicato identificar que tem alguma coisa errada, que o cálculo está errado, está faltando algum direito, qual é o procedimento aí? Kerlin e Osnildo, o que acontece? Vocês lembrem que antes da rescisão, nesse tempo que o empregado ficou lá, vocês, o sindicato de empregados e do patronal, firmaram a convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho. E nesse momento o sindicato pode intervir naquelas cláusulas que foram desrespeitadas no acordo, certo? E por isso que o termo é assistir, né? O sindicato naquele momento que está assistindo o empregado, ele pode orientar o empregado a não receber o valor? Pode, você está lá assistindo. Lembre-se que além do sindicato, o empregado pode levar um advogado. E o advogado vai estar lá também na defesa desses direitos. Quer dizer que agora... Gratuitamente? Não, estou no sindicato, estou no advogado. Não. Nos dias de hoje, doutor Orlando, nós temos a assistência gratuita na homologação da rescisão do contrato. Nessa nova modalidade, que o empregado poderá ser assistido ou poderá convidar ou contratar. Pronto, olha, a questão da assistência que eu estou falando aqui não é obrigatoriamente. Imagina, se você vai, todos os dias tem rescisão de contrato na cidade de Souza. Como é que você, o Kerlin e os demais diretores do sindicato vão poder estar em todas as empresas assistindo a esses ex-empregados, né? Que houve a rescisão e deixou de ser empregado, ex-empregado. Como é que vocês vão poder estar em todas? Evidentemente que não, né? Então, nesse caso, e a lei diz isso, poderá também ser assistido pelo sindicato de forma gratuita, como você bem diz, e ainda continua, porque ainda o sindicato pode o fazer, mas o empregado também pode contratar um advogado para assistir. É evidente que esse advogado vai ser pago, né, Osnildo e Kerlin, a não ser que o sindicato disponha de um advogado gratuito para acompanhar, que é uma despesa a mais para o sindicato, é algo que vai onerar mais ainda o sindicato, certo? A questão da assistência do sindicato, Kerlin, e você disse muito bem, ele pode intervir, ele pode discordar, certo? E ele pode orientar ao seu filiado, né? Ou, não sei como é o tratamento ainda, porque muitas vezes o sindicato ele prioriza o filiado, aquele que paga sua mensalidade todo mês, e tem alguns sindicatos que não, né? Mas aquele sindicato que prioriza o seu filiado, ele pode dar essa assistência de advocatícia gratuita, por que não, certo? E ele pode discordar literalmente daqueles valores. Não, olha, esse valor aqui ele não recebeu. O empregado vai dizer isso. Eu não recebi isso aqui, Kerlin. Eu não recebi isso aqui, Osnildo.
eu não recebi. Então, a rescisão de contrato ela pode não ser homologada e aí ir para a justiça. Doutor Orlando, pelo que a gente entende, e aí eu vou usar uma linguagem, a interpretação do trabalhador que está lá na base, que está indo para o seu local de trabalho, não vai aumentar o número de demandas trabalhistas ou de conflitos entre a classe trabalhadora e a classe empregadora? A intenção dessa reforma trabalhista é justamente reduzir esses conflitos. É tanto que a reforma trabalhista traz algo novo, né, para o empregado. A questão do pagamento das custas processuais, que até então eram gratuitas, e elas vão poder ser pagas. Certo? Então, o empregado vai ter que pagar custas também do processo. O trabalhador? Sim. O hipossuficiente Não. nessa relação? O hipossuficiente ele vai deixar de existir. Entendeu? Quer dizer que agora o trabalhador e a empresa têm o mesmo grau de financeiro. O mesmo grau financeiro, né? O Mesmo trabalhador, poder aquisitivo. afinal de contas, ele acessa a justiça já para tentar ver alguns direitos que ele deixou de receber, né? Kerlin, eu sou advogado trabalhista há 20 anos. Durante 20 anos, a Justiça do Trabalho ela vem sendo bombardeada por cada governo, independente de cor partidária que seja, ela vem sendo bombardeada para deixar de existir. Certo? Porque eles entendem que a Justiça do Trabalho ela é... vou usar aqui o termo que o Osnildo usou. É a pedra no sapato de muitos empresários. Entendeu? A Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais eficiente do nosso país. Onde as partes, né, elas, quando condenadas, pagam. Eu já vi empregado ser condenado na Justiça do Trabalho, pagar. Tá entendendo? Da mesma forma como muitas empresas são condenadas e pagam. Certo? Então, ela é eficiente. Vamos ver o que é que diz a lei hoje. O que é que diz a lei hoje? O trabalhador pode faltar até 3 audiências. Os honorários referentes à perícia são pagos pela União, hoje. Além disso, quem entra com a ação não tem nenhum custo. Como é que vai ficar? O trabalhador será obrigado a comparecer às audiências na Justiça do Trabalho e, caso perca a ação, arcar com as custas do processo. Para os chamados honorários de sucumbência, devidos aos advogados da parte vencedora, quem perde a causa terá que pagar entre 5% e 15% do valor da sentença. É a nossa preocupação. Entendeu? A questão, Kerlin, não é que o trabalhador, assim que adentrar com a ação, ele vai pagar. Né? No caso dele perder a ação, aí ele paga, que hoje é custo zero. Tá entendendo? Um termo que eu escutei aí soa muito mal, é quem ganhar a ação, né? É assim que a lei expressa, né? Não, olha só. O trabalhador será obrigado a comparecer, né? Para os chamados... Quando o trabalhador, caso perca a ação, arca com as custas do processo. No caso dele perder, ele entrou com a ação X, o trabalhador José entrou com uma ação contra a empresa X, e lá a empresa X foi vencedora. Acaso, sim. Vencedora, né? Vencedora. Vou usar o termo aqui, vencedora. Ela venceu o processo, um termo mais popular, mas a ação foi julgada improcedente, por exemplo. O trabalhador cobrou verbas e a empresa conseguiu provar que pagou. E a ação foi julgada improcedente. Então ele vai ter que arcar com as custas do processo e ainda poderá ser condenado a pagar honorário de sucumbência ao advogado da empresa, entre 5% e 15%. Certo? Já existe, quanto a isso, um ADIM, né, doutor Igor? A própria Procuradoria-Geral da República entrou com um ADIM quanto à questão do pagamento dos honorários de sucumbência. Já está sob júdice essa questão da sucumbência, certo? Mas está na lei. Né? Então, o empregado, hoje, o empregado ou o ex-empregado, quando for adentrar com o processo, Kerlin, tem que ter muito cuidado. Por isso, quando na questão da assistência lá do sindicato, na rescisão de contrato, é muito importante a assistência do sindicato. Porque o sindicato vai ver realmente as verbas que a empresa não pagou. Entendeu? Exatamente. Doutor Orlando, a gente tem uma participação aqui. Daqui a pouquinho eu gostaria de saber. Você falou aí se a ação for julgada improcedente e tal, mas cabe recurso, né? A gente sabe que tem sempre a primeira... falando ainda na primeira instância. Eu gosto muito de falar de primeira instância porque o empregado, ou aquele que busca a justiça, o jurisdicionado, ele quer ver o resultado logo ali, em loco. Logo naquela audiência, logo que ele está ali, ele quer ver o que é que o juiz condena. Entendeu? O jurisdicionado, ele quer ver, Osnildo,
o resultado ali, no momento. Olha, são 7 horas 24 minutos, está no ar o programa Espaço Aberto, tratando agora da reforma trabalhista, com os doutores Orlando Silveira e Igor Sarmento. Tem uma participação aqui do nosso diretor Raimundo Abrantes. Bom dia, Raimundo, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, companheiro Kelly, bom dia, companheiros que estão aí na emissora, companheiro Orlando Silveira, Orlando, grande advogado. Muito bem, essa reforma trabalhista, claro que ela veio para acabar com o direito dos trabalhadores. Mas, felizmente, nós temos um grande sindicato. Aqui nós somos um sindicato atuante. Sei, Orlando, que a dificuldade para o trabalhador é muito grande, mas essa ferramenta, que é o sindicato, ela vai permanecer ativa. Agora, para isso, precisa o quê? Que o trabalhador venha se associar a esse sindicato, venha fortalecer a carreira do nosso sindicato, para que ele venha ter o seu direito totalmente em vigor. O que é isso? Eles vão tirar do trabalhador porque eles querem acabar com o sindicato. Mas a nossa ferramenta, que é a ferramenta do trabalhador, isso eu repito várias vezes, esse trabalhador vai ter que se associar, pagar sua contribuição em dia, porque o sindicato não pode trabalhar de graça, já que ele faz muita coisa de graça, porque o sindicato ele é social. Agora, para que o trabalhador venha cobrar do sindicato, ele tem que pagar, lógico. E isso não podemos trabalhar de graça. A reforma está aí, o prejuízo para os trabalhadores o governo criou. Agora, essa ferramenta de luta permanece em pé, tenho certeza disso. E se tem alguma lei que favoreça aí alguma coisa a gente, Orlando, pode dizer, meu compadre, você está muito bem na entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Raimundo. Obrigado pela participação. Você que há muitos anos nos conhece e sabe o quanto nós buscamos na defesa, seja enquanto era sindicalista, hoje enquanto advogado. E você disse muito bem, né, que reforçar o que você deu, quando sindicalista já falava isso muito. O sindicato forte é aquele que tem filiados, o sindicato forte é aquele que tem a massa trabalhadora do lado dele, certo? Então, esse sindicato dos comerciários aqui de Souza vem demonstrando isso ao longo dos anos. E você também tocou num ponto essencial nessa reforma trabalhista, é a questão da representatividade. Os comerciários aqui de Souza estão muito bem representados no seu sindicato. E, com isso, poderá formar e fazer uma boa convenção coletiva, com bons direitos e excelentes direitos para o trabalhador. Porque, com isso, com o acordo coletivo, na hora da rescisão, na hora de buscar o direito, terá o sindicato forte, para que possa defendê-lo, né? Exatamente. Eu agradecer a participação do Raimundo Abrantes e perguntar em relação à questão dos recursos. Se o trabalhador ele tem a ação improcedente, aí ele vai recorrer. Como é que é esse trâmite? Teve alguma mudança ou é igual? Ele tem que pagar as custas, essas coisas? Nós temos, o Osnildo falou aqui, um termo hipossuficiente, né? O termo hipossuficiente quer dizer que é aquele que não possui como pagar, como arcar com custas, como arcar com honorários, como arcar com despesas processuais. Nós, advogados, quando adentramos com o processo, dizemos que o cliente ele não pode pagar. Eu confesso à justiça que aquele cliente ele ganha um valor que apenas dá para seu sustento de sua família. O juiz, quando ele recebe aquela petição, ele dá ou não a gratuidade. Hoje, em quase 99% dos casos, os juízes dão essa gratuidade do processo, né? Se for garantida essa gratuidade, continua quanto ao recurso, entendeu? Então, quanto ao recurso, ele pode dar entrada no recurso. As custas processuais, Kerlen, é diferente, né? Você que tem já um conhecimento técnico quanto à questão de processo, o Osnildo também sabe que custas processuais é uma coisa, o recurso é outra, né? Se ele for declarado hipossuficiente e não puder arcar com nada disso, então ele vai poder recorrer dessa improcedência de sua ação e ir até o tribunal e rever, certo? Essa questão. Contudo, é muito preocupante isso, porque faz com que iniba os empregados que vá até a justiça, busque o seu direito, está entendendo? Porque ele já sabe que poderá perder, no caso de perder,
vai ter que arcar com isso. E muitas vezes o trabalhador ele se sente muito fragilizado, né, quanto à ida à justiça. Porém, e aí eu pego o gancho do Raimundo, se tiver um sindicato forte, né, participativo, é evidente que o sindicato vai estar lá do lado e fazendo com que aquele empregado não tenha medo de ir à justiça. Se puder resolver no âmbito ainda da rescisão, melhor ainda. Eu vejo que com a nova reforma deu um enfraquecimentozinho quanto à questão da rescisão. Olha só aqui, quanto à questão da representação, o que o doutor Igor Sarmento me passa. O que é que garante hoje? A Constituição assegura a eleição de um representante dos trabalhadores nas empresas com mais de 200 empregados. Mas não há regulamentação sobre isso. Esse delegado sindical tem todos os direitos de um trabalhador comum e estabilidade de 2 anos. O que é que eles querem, doutor Osnildo? Os trabalhadores poderão escolher 3 funcionários que os representarão em empresa com no mínimo de 200 funcionários. Na negociação com os patrões, os representantes não precisam ser sindicalizados. Aí é o perigo. Os sindicatos continuarão atuando apenas nos acordos e nas convenções coletivas. Essa é a mudança que os sindicatos têm que estar atentos, certo? Essa é a mudança que os sindicatos aqui tanto vale para um como vale para o outro. Ele não fala empregados nem empregadores. Ele fala sindicatos. Certo. Entendeu? Ele não está dizendo que é só vocês, enquanto sindicato de empregados, que vão sofrer essa mudança. O outro também. Está entendendo? Um outro sindicato. Não é, tanto o sindicato dos empregados como os sindicatos patronais vão ter que se adequar a isso tudo. Né? Não é porque essa lei beneficia muitas empresas que ele não tem que ter cuidado. Tem que sim. É isso aí. Agradecer ao companheiro Raimundo Abrantes pela participação, dizer que o programa Espaço Aberto, doutor Orlando, doutor Igor, foi justamente criado com esse objetivo de levar informação aos trabalhadores e de abrir esse canal de diálogo. Nós temos aqui a participação e a pergunta do Eliezer Gomes, que é o nosso secretário internacional da Contrax, que faz a seguinte pergunta. Gostaria de saber do doutor Orlando se ele é a favor da proposta apresentada pela CUT de anulação da reforma trabalhista, feita por um Congresso corrupto e de um governo golpista. Eliezer, eu, como disse, ex-sindicalista, né, de formação cutista, é evidente que sim, porque eu vejo que essa reforma no todo, ela traz mais desvantagens do que vantagens para o empregado, tá? E de contrapartida, ainda acrescento, eu também que sou defensor da Justiça do Trabalho, apesar de não ter nem emprego, nem vínculo com a Justiça do Trabalho, mas como advogado trabalhista durante 20 anos, também sou. Por quê? Essa reforma ela enfraquece muito a Justiça do Trabalho, que ainda é, como o sindicato, outro porto seguro para o trabalhador. Não esqueçamos disso, porque muitos conflitos que não é resolvido no âmbito do sindicato, é resolvido lá na Justiça do Trabalho. E com eficácia de quase 100%. Isso eu digo quando o empregado ele está na parte vencedora. Eu tenho casos no nosso escritório de que demora, mas o trabalhador recebe, né? Então, eu sou contra quanto a isso, porque ela enfraquece muito as instituições de defesa do empregado. Agora, doutor Orlando, uma coisa que a gente percebe e está ficando mais evidente é que os sindicatos que oferecem uma estrutura tipo Porto Seguro, eu vou usar aqui como na questão dos sindicatos comerciais de Souza, essa questão, eu vou voltar a bater na tecla da homologação, que é algo que me preocupa, porque o trabalhador, e aí você que me escuta e está nos acompanhando também pelo Facebook, muitas vezes não tem tempo e não dispõe de conhecimento do direito trabalhista para saber o que é certo e o que é errado em relação aos seus direitos. O trabalhador sindicalizado, doutor Orlando, e aí é uma coisa comprovada, né, Kerlin Souza? Ele ganha mais do que o trabalhador não sindicalizado, isso aí são dados apresentados agora, eu tentei uma matéria em relação a isso, mas o mais evidente, ele liga para o sindicato para saber dos seus direitos, para ter suas informações, e muitas das vezes a esposa, o irmão, o pai, sabe, o filho, ele sindicalizado, ele sabe que lá ele terá as informações necessárias para que ele possa enfrentar esse mercado tão duro e do outro lado tão preparado que é a classe patronal. Nós sabemos que essa situação aí das custas, eu fico
me colocando no lugar do trabalhador, se eu estou desempregado, se eu não tenho nada, já busco a justiça do trabalho para ser reconhecido um direito e eu perco, onde é que eu vou ter, como eu vou ter condições de pagar custas se ao menos os meus direitos foram reconhecidos? Se é justamente, ele já entra na justiça, justamente para rever direitos que não foram recebidos, e imagine só ele ter que pagar as custas. Ressaltando seus dados aqui, Osnildo, um estudo do IPEA diz que os trabalhadores sindicalizados ganham 8,4% a mais nos salários diretos que os trabalhadores não sindicalizados, e que no geral essa diferença de salários entre sindicalizados e não sindicalizados pode chegar a 31,3%. Nos ganhos indiretos também. Kellen, assim, interrompendo sua fala, e falando da importância justamente desse sindicato forte, né? Então, que vocês possam representar cada vez mais esses empregados, né? Que a esposa do filiado possa ligar, que o filho do filiado possa ligar e tomar essas informações. Por isso que o sindicato é forte. E para completar essa questão da justiça, olha o que é que diz a questão quanto aos danos morais. Hoje, os juízes estipulam um valor em ações envolvendo os danos morais. Hoje. O juiz estipula. Hoje, né? Como vigora. Como é que vai passar a vigorar? A proposta impõe limitações ao valor a ser pleiteado pelo trabalhador, estabelecendo um teto para alguns pedidos de indenização. Ofensas graves cometidas por empregadores devem ser de, no máximo, 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, se, né, hoje eu sou o juiz aqui, a empresa, eu posso condenar a empresa no valor que eu quiser. Quem diz o valor sou eu, enquanto magistrado. Claro que ele respeita o princípio da razoabilidade, né? Certo? Só que a deforma, como vocês gostam de dizer. A reforma antitrabalhista também. Então, ele vai limitar isso. Entendeu? Quer dizer, o dano que o trabalhador sofreu lá na empresa, por qualquer motivo que tenha sido, ele vai limitar 50 vezes o seu último salário. Então vem a importância de novo do sindicato de ter um piso salarial bom, forte, porque se tiver limitado em 50, se tem um salário bom, então 50 vezes aquilo dali ele sabe que ganha. O interessante é que se o dano for contra, um exemplo, uma mulher, uma ofensa contra a mulher, ou mesmo por razão LGBT, seja lá o que for. Aí o trabalhador que recebe um salário mínimo, ele tem um limite a cobrar, exigir que pode receber. Se for o gerente, o supervisor, que já recebe 4, 5, 6 salários, o dano também é muito maior, né? E não só por ser mulher, não só por ser o trabalhador, não importa só ser trabalhador. Agora o seu cargo, a sua função vai dizer quanto você vai receber na justiça, né? Isso, quanto vai ganhar. Eu vejo a preocupação de vocês quanto à condenação do empregado. Isso é muito salutar, certo? Porque mostram que vocês estão preocupados realmente na defesa desse empregado, certo? Porque a parte hipossuficiente, o sindicato tem que estar defendendo justamente esse cara, esse trabalhador. Então vocês estão no caminho certo para isso. Então, está preocupado, demonstre que o sindicato está antenado com essa reforma, demonstre que o sindicato está atualizado quanto a essa reforma e que você, empregado do sindicato, que é filiado aos sindicatos comerciais, está vendo que o sindicato está na sua defesa. Então, essa preocupação, Osnildo, é muito boa. Tem uma pergunta aqui, doutor Orlando. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Fabrício Dantas, na cidade de João Pessoa. Dizer que é uma enorme satisfação em tê-lo como nosso internauta. A pergunta é do Raimundo Estrela Ramalho. Bom dia. Qual a perda, o risco de o trabalhador não fazer parte do sindicato após a reforma do governo federal? Essa aí eu acho que seria a pergunta mais para você do que para mim, né? Seria uma pergunta mais sindical. Mas, já que veio para mim, como é o nome do nosso Raimundo Estrela. Nosso Raimundo Estrela. Então, o que acontece? Se você não é filiado, você não vai poder ter, por exemplo, a assistência do sindicato na sua rescisão do contrato, né? Se você não é filiado, na hora do acordo coletivo, vai ter cláusulas que o sindicato vai fazer que vai beneficiar mais aquele que é filiado do que o não filiado.
essa reforma também vai separar, Osnildo e Kerlen, o joio do trigo também quanto aos seus empregados. Porque aquele empregado que quer um sindicato forte e atuante na defesa, ele vai se filiar, né? Eu estava vendo uma matéria hoje pela manhã, o Sindicato dos Metalúrgicos hoje, ontem, dia 15, já convocou uma greve geral no ABC. Há muitos anos os metalúrgicos não faziam isso. 86, Orlando. Certo? Então, 150 mil metalúrgicos hoje estão parados no ABC Paulista. Olha só aí o que é que está acontecendo no nosso país depois de muito tempo. E aqui? O que é que o seu Raimundo Estrela vai fazer? Essa reforma vai passar a vigorar. Ele vai participar mais do sindicato? Raimundo, a resposta é essa. É você participar mais, porque você pode cobrar mais. É você se filiar, porque você pode exigir mais. Essa é a resposta. Doutor Orlando, um dado, e aí de encontro à pergunta do Raimundo, realmente, e aí também a gente, como eu faço questão, às vezes, de dizer a Kerlen Souza, de que é muito bom atender as ligações dos trabalhadores e interagir em relação ao que está sendo, o que está acontecendo no local do trabalho. E uma das perguntas muito frequentes é justamente essa, sabe? De que, qual a importância de estar afiliado ao sindicato, de estar sócio, próximo do sindicato, porque a grande maioria das demandas que acontecem realmente são de trabalhadores não sindicalizados. O trabalhador sindicalizado, Kerlen Souza, e aí a gente comprova isso diariamente, é que ele é muito bem informado. Quando ele vai ser demitido, quando ele está sendo demitido, ou quando ele propõe um acordo por melhorias, ele antes liga para o sindicato, se informa, e isso, Orlando, é a quatro mãos, certo? Tanto o empregado como o empregador, com essa relação, eles terão uma relação de trabalho pacificada. E há um entendimento. O trabalhador desinformado, ele causa um conflito muitas das vezes, porque ele não sabe o que ele está reclamando, o que ele está reivindicando. O trabalhador sindicalizado, ele muito, mas muito bem informado. Esse canal foi criado do programa Espaço Aberto, e aí com grande apoio da Souzense FM, a qual a gente manda um abraço à professora Eliane, ao Gil Silva e aqui o João Antônio, que é esse nosso parceiro direto aqui. A gente não cansa de agradecer o espaço e dizer que é uma emissora que cabe, sabe, no coração dos trabalhadores, porque é a voz que nós temos da comunidade, mano. A Rádio Souzense tem esse canal aberto para os movimentos sociais. E aí, João Antônio, eu queria lhe agradecer aqui também, sabe, de antemão, fazer essa pausa no programa para estar muito agradecido à Rádio Souzense FM. Exatamente, eu quero também mandar um abraço aqui, rapidinho, doutor Igor, a Tony, da empresa DAP, da Pau Brasil, a Chiquinho do PT, que está sempre escutando nosso programa, a João Brito, do Cindy Super de Natal, Marcos L, lá da River. Inclusive, tem uma questionamento que os trabalhadores fazem quando chegam lá no sindicato, eles perguntam coisas do tipo, porque vem um desconto aqui no meu contra-cheque, eu queria tirar. Aí eu digo, não, o que foi o desconto que veio? Aí eu olho o contra-cheque do mês de março, vem o desconto do imposto sindical, que é descontado um dia de serviço para todos os trabalhadores de qualquer categoria, independente dele ser associado ou não, independente de existir um sindicato representante dele na cidade ou não, é obrigado a ser descontado e repassado para o sindicato, se houver, ou para o Ministério do Trabalho. E aí tem várias funções. E essa contribuição, ela agora passou apenas a ser optativa. E muitos trabalhadores, por incrível que pareça, talvez, Osnildo, por não conhecer o dano provocado por essa reforma trabalhista, mas muitos se sentem felizes porque agora não precisam mais contribuir para o sindicato, nem mesmo obrigatoriamente. Mas a questão é justamente essa. Você acha que essa contribuição vai simplesmente enfraquecer o sindicato de vez? Ou o sindicato pode utilizar de outros recursos para também substituir essa contribuição? Só uma participação do Ricardo Tavares. Pode-se contribuir com o sindicato sem haver o desconto em folha? Claro que sim. A questão da contribuição do sindicato, ela é opcional do trabalhador, que ele pode contribuir ou deixar de contribuir quando quiser. A questão de receber em folha é apenas uma forma de garantir, né, que o pagamento seja mais agilizado pela questão da empresa, evitar o deslocamento do trabalhador até a agência bancária ou até o sindicato para efetuar o pagamento,
mas sendo a opção dele efetuar o pagamento através de boleto, através de carnê, através da sua carteirinha na entidade sindical, pode ser realizado sim. Aí vai depender de cada sindicato. O sindicato dos comerciários, por exemplo, adota o método de receber tudo em instituição financeira através do código de barra, mas que também não impede o trabalhador de pedir para gerar um carnê, qualquer coisa do tipo. Mas, doutor Igor, em relação à contribuição sindical, o sindicato pode substituir essa contribuição de alguma outra forma? Bom, complementando aqui o que o doutor Orlando acabou de falar, a luta dos trabalhadores no decorrer dos anos, né, décadas e décadas de luta para conquistar seus direitos, ele só obteve essas conquistas através da união, não é? Como sabemos, a união dos trabalhadores conseguiu com que aquela população que é menos assistida pela justiça, conseguiu espaço. Então, com essa união, é possível que consigamos reverter todo esse quadro. E essa união é necessário ter um apoio totalmente legal, um apoio jurídico, que seria tanto um apoio com o sindicato, quanto com os membros da justiça, né? Ministério Público, os advogados. Então, enfraquecer um sindicato, enfraquecer aqueles que estão à disposição de defender seus direitos, isso é um retrocesso gigante. Isso é um retrocesso que vai trazer consequências cada vez maiores. Então, a questão de não contribuir, achar que isso é um benefício, na verdade, no futuro esse reflexo pode vir muito, muito danoso, porque cada vez que você deixa de unir a classe perante a defesa de seus direitos, você está dando oportunidade para que a classe que está emergendo e tomando seus direitos, eles tenham a opção de retroceder a sua capacidade de buscar seu direito. Eles vão estar limitando, ou seja, cada trabalhador ele deve sim contribuir, na minha opinião, deve contribuir, porque quanto mais tiver a luta, quanto mais o sindicato ele estiver fortalecido, mais fácil de defender os seus direitos vai estar. É porque, na verdade, doutor Orlando, a questão do imposto sindical, no qual nós sempre tivemos um posicionamento em relação a isso, certo? Nós acreditamos que toda contribuição tem que ser voluntária. Agora, da forma como ela foi colocada, Kerlin Souza, foi muito rápida, e isso pode fechar a porta de muitos sindicatos, doutor Orlando, que, tipo dos metalúrgicos, um exemplo, vou usar um exemplo bem que se o sindicato, com o fim da contribuição, muitas políticas sociais que são desenvolvidas pelo sindicato, elas deixarão de existir. Muitas assistências deixarão de existir. O sindicato agora vai ter a sua arrecadação exclusiva dos associados, e aí eu acredito que deva vir a acontecer ainda, com essa medida provisória, que não sei se vai ser benéfico ou não, o que vai trazer, que é uma incógnita. Eu não sei quanto vai custar aos cofres do povo brasileiro essa medida provisória, né? Mas aí mandar um abraço aqui também, Orlando. Fabrício está parabenizando pela sua participação e a iniciativa de esclarecimento à classe trabalhadora, e essa reforma enfraqueceu ainda mais o trabalhador, mas continuaremos a luta. Eu gostaria só um adendo quanto a essa questão da contribuição, Júlio. Fabrício, obrigado pelo apoio. Eliezer também, parabéns, doutor Orlando, muito bom saber da sua posição, que achei muito coerente e resgatadora da sua história e princípios. Parabéns. Obrigado. Nós abrindo, que eu vou trazendo a participação do nosso escritório na cidade, Silveira e Araújo, é justamente nessa questão de que a gente está vindo para cá mais uma opção de um escritório autônomo, autêntico, sem nenhuma bandeira partidária, certo? Nosso escritório está vindo justamente nisso, no que eu sempre pautei minha vida profissional. Quanto à questão da contribuição, eu lembro quando ainda nós éramos, eu, presidente dos sindicatos comerciários lá de Cajazeiras e você daqui, nós sempre éramos contra essa contribuição,
porque nós entendíamos que o trabalhador é que tem que sustentar o seu sindicato, como também o empresário tem que sustentar o sindicato deles, certo? Então, Muito bom lembrar isso, Orlando. o trabalhador, ele tem que, cada um, fortalecer sua principal ferramenta, não é isso? Tanto o empregado como o empregador. Essa ressalva foi muito importante, porque muitas vezes, doutor Orlando, o nosso canal está chegando à classe trabalhadora, mas também está chegando à classe empresarial, que eles também têm que entender que tem que contribuir com o seu sindicato, para que o sindicato patronal possa estar representado na mesa de negociação ao mesmo pé. Claro, eu acho que tem que estar fortalecido os dois, porque os dois estando fortalecidos vão buscar melhoria para os dois. E essa reforma, nesse âmbito, eu vejo, por incrível que pareça, salutar, sabe? Vendo nessa ótica de que os sindicatos autênticos, né, os verdadeiros sindicatos, que é o caso do sindicato de vocês aqui, de Souza, Iguatu, aqui de Souza, né, são autênticos, são sindicatos autênticos, que representam realmente a categoria. Carlin, essa questão do empregado chegar lá e dizer, olha, tira esse valor aqui do mês de março, vai acabar, certo? Mas também vai acabar isso que a gente acabou de dizer. Vai acabar que o sindicato não vai poder mais oferecer a sua participação social, a sua investimento social, porque o Estado vai ter que assumir isso. E realmente, né, eu digo isso porque muitos sindicatos patrocinam atividades que é inerente ao Estado fazer. Tipo, tem alguns sindicatos que tem farmácia, que tem odontólogo, né? Que tem creche. Não é obrigação do sindicato ter isso. Isso é obrigação do Estado fornecer. É obrigação da empresa fornecer. Entendeu? Essa é a diferença. O sindicato ele está para defender os direitos, tanto um quanto o outro. Certo? Tanto o patronal como dos empregados, eles são para defender os direitos dos seus associados. E é justamente essa questão aí que eu queria ressaltar. Hoje a convenção coletiva, ela é abrangente para todos os daquela categoria, né? Porém já há possibilidade a partir dessa reforma que a convenção coletiva, a convenção coletiva de trabalho seja realizada apenas para os associados ou apenas algumas cláusulas que beneficiam o associado. Pronto, é isso aí, Cléber. O sindicato ainda continua como representação da classe, da categoria. Desculpa, da categoria profissional, é porque o cabo não vem mais. A categoria profissional, entendeu? Então vocês continuam representando todo mundo. Não obstante, pode haver cláusula, Osnildo, que beneficie somente os associados. Certo. Entendeu? A convenção agora, olha só, a convenção agora ela passa a ter uma força extraordinária quanto a isso. Vocês eram limitados pela própria justiça, né? Em algumas coisas, tipo a contribuição. Tanto empregado como empregador. Uma das era a contribuição. Eu tinha feito aqui no meu quadro comparativo, que é que ele falava, pronto, tá aqui. Hoje, a contribuição é obrigatória, o pagamento é obrigatório. O pagamento é feito uma vez ao ano por meio de desconto equivalente a um dia de salário do trabalhador, independente, que aí o Carlinhos foi muito feliz quando disse, independente de qual é a categoria, qual é a classe, se tem sindicato na cidade ou não, vai ser descontado. O dinheiro vai ser tirado e vai mandar para alguém. E parte ir para o governo, né? Justo. Aí como é que vai passar a ser? A contribuição sindical será opcional. Essa contribuição opcional, ela pode fazer parte da convenção coletiva. Entendeu? Ela pode partir de opcional, doutor Ixo Sarmento, para obrigatória para a categoria. Pode? Pode. Vocês representam e podem colocar lá como cláusula. Aquela velha contribuição assistencial, que eu não sei se ainda é o mesmo nome que vocês utilizam até negocial. Hoje. Hoje é negocial, né? Que nós brigávamos naquela época, já que fizesse parte da convenção coletiva, porque nós entendíamos que aquela contribuição negocial é importante, porque aquela contribuição é que fazia com que os sindicatos, aqui vou ao adendo, os sindicatos, tanto o patronal quanto dos empregados, tivessem verba para trabalhar a negociação coletiva. Né? Tanto o sindicato patronal teria essa cláusula, como o sindicato dos empregados teria, porque representam, né,
as categorias. Então, nada obsta de fazer isso. Então, se é opcional a partir de com hoje... essa modernização, tem que acontecer o quê? Estudos. E para se acontecer estudos, seminários, trabalhos, há investimento, há gastos. E assim, o senhor foi muito feliz quando colocou, e aí eu vou bater na tecla que eu gosto desse termo, é que essa contribuição tem que ser instituída para ambas as partes. E aí muitas vezes a gente escuta os comentários de que os sindicatos precisam, só falam em dinheiro, em recolhimento. Peraí, um processo de negociação coletiva, o senhor acompanhou muitos deles, é um processo muito caro, que custa para a classe trabalhadora recursos, mas na verdade são investimentos que são direcionados para que haja uma melhoria de relação de trabalho, na melhoria de salário. Então, aí vamos para ser específico, as cláusulas econômicas e sociais. Mas eu tenho uma pergunta aqui da ouvinte, a Priscila Nuzda, lá de Castro, no Paraná. Ela está perguntando como será a carteira assinada. Vai ter alguma mudança nessa questão da carteira assinada? Deve ser principalmente em relação ao trabalho intermitente. Sim, ótima pergunta, internauta. Sim, a carteira de trabalho, Priscila, continua. Inclusive, Priscila, ela poderá ser... vai deixar de ser obrigatória a emissão pelos órgãos governamentais, tipo o Ministério do Trabalho ou Casa da Cidadania. Hoje você vai poder retirar a carteira de trabalho também nos cartórios, desde que pague ao cartório pela emissão da carteira de trabalho. Foi aprovado essa semana um projeto que vai ser emitido até qualquer documento que o cartório poderá emitir a partir de agora. Menos passaporte, desde que pague. Quanto à carteira de trabalho, excelente pergunta. A relação aqui que a reforma trabalhista traz é relação de emprego, né? Nós temos hoje no nosso país dois mecanismos: relação de trabalho, relação de emprego, né? Hoje vocês representam empregados, então a relação de emprego. Para que se caracterize esse emprego, a CLT é clara, essa não foi revogada, né? O empregado tem que ser um trabalho não eventual, ele tem que estar trabalhando todos os dias, mas para isso tem que anotar a carteira. E eu lembro agora que, fortalecendo o que Priscila diz, o último ponto aqui que eu tinha colocado... o home office? A questão da multa. Não é o home office, é a questão da multa. Agora, né? Hoje, o que é que diz? A empresa está sujeita à multa de um salário mínimo regional por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência. O que é que a nova lei manda? A multa para empregador que mantém empregado não registrado é de R$3.000 por empregado, que cai para R$800 para micro e pequenas empresas. Entendeu? Então, Priscila, a carteira de trabalho ainda vai existir, a CTPS vai existir e é obrigatória a anotação dela. Entendeu? Você foi contratada pela empresa X aí no Paraná, essa empresa ela continua com a obrigação de anotar sua carteira. Se ela for empresa de grande porte e for flagrada por um fiscal do Ministério do Trabalho ou, dependendo da região que você trabalha, o sindicato tem o poder de fiscalizar e denunciar que você está trabalhando sem anotação na carteira, a multa é de R$3.000. Se a empresa for de pequeno porte, é de R$800. Entendeu? Então, continua a CTPS, por incrível que pareça, Osnildo, valendo. Com grandes restrições, né? Olha, só um segundo, doutor, nós temos participação. Tem uma participação aqui, mas antes eu quero só mandar um forte abraço a Mirtes Melo, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Hilton Queiroz, de Quixadá, no Ceará. Ele está dizendo parabéns aos trabalhadores de Souza por ter esse maravilhoso programa. E o Kleber Rocha, parabéns pela discussão de grande valia. Agora vamos ao ouvinte. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Você está no ar. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Sim, certo. Tá bom. Pois não, seja bem-vindo. Como é seu nome? Silva Neto. Desculpa, como? José Barbosa, da Silva Neto. Seja bem-vindo, Zé Barbosa. Qual a sua dúvida? Não, eu pensei a questão de Wesley Marcos, não. Beleza, um abraço. Obrigado pela participação. Desde já um bom final de semana para o senhor.
Doutor Igor. Uma questão que eu ia fazer aqui a doutor Igor é em relação a uma coisa que a gente leu aí na reforma trabalhista, o termo de quitação anual. E o que é que significa isso hoje para os trabalhadores? Assim, o artigo 507B diz que é facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmado o termo de quitação anual de obrigação trabalhista perante o Sindicato dos Empregados da categoria. No parágrafo único, o termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. O que seria isso? O termo de quitação anual é aquele termo que a empresa vai constar que todos os seus salários foram pagos durante o ano. Então, o que acontece com a reforma? O empregador que dispõe do termo de quitação anual de débitos trabalhistas poderá se valer deste instrumento para se defender em caso de eventual reclamação trabalhista, quando nela haver pedidos que já tenham sido objeto da quitação dada pelo empregado no termo de quitação anual. Ou seja, no momento em que o empregado ele assina esse termo de quitação anual, ele está abrindo mão, ele está confirmando de que recebeu, mesmo podendo haver de não ter recebido o seu devido salário, a sua verba, no momento correto, durante todos os meses trabalhados. No momento que ele assina, ele deixa no momento de uma reclamação trabalhista, ele está abrindo mão desse direito. Ele está abrindo mão. Doutor Igor, nesse caso, esse termo de quitação, ele será transacionado, será assinado entre empregado e empregador, sem assistência, sem acompanhamento? Ele poderá justamente ser assistido por advogado. Né? Poderá? Poderá, ou a pedido por opção do sindicato. Só que hoje o sindicato ele presta a opção de assistência. Só que normalmente o que vai acontecer? Dentro da própria empresa, ele irá assinar esse termo e no momento em que ele decidir recorrer à justiça, ao assinar esse termo, ele já não poderá mais ter essa assistência, ele não vai poder mais debater isso aí. Rosnildo, já são 8 horas e 1 minuto e a gente já está aqui encerrando nosso programa. Em outra oportunidade, eu quero até contar aqui uma vez que eu fui expulso da empresa porque eu estava acompanhando uma associada apenas para tirar a dúvida da orientação em relação ao aviso prévio. Em outra oportunidade eu conto, tá certo? Mas eu quero mandar aqui um forte abraço ao pastor Lucélio Silva e também a Joselito Garrido, que mandou um convite através da Igreja Batista Comag, que tem a honra de convidar toda a população de Souza para participar do culto de ação de graças alusiva aos 12 anos de existência da Igreja Batista Comag. Tendo a participação de muitas igrejas, os cultos serão realizados nos dias 16 e 17 de setembro de 2017, às 19 horas, na rua Adilmar de Paiva Gadelha, número 1, no bairro André Gadelha. Todos estão convidados a participar e um forte abraço a Lucélio e a Zelito Garrido. Kellen Souza aqui na reta final, mandar um abraço hoje especial à minha filha Maria Cândida, que está aniversariando, desejar toda a paz, a felicidade e o sucesso que ela almeja. Em breve estará aí ingressando no curso superior, é o que a gente sonha e deseja. E ao mesmo tempo mandar um abraço a todos os nossos ouvintes e internautas. Hoje um programa abençoado, pastor. Agradecer a Deus e ao grande arquiteto do universo por todas as dádivas e os prazeres realizados, e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Doutor Orlando. Seu microfone aqui. Agradecer pelo espaço, né? Agradecer pelo espaço dado aqui pelo programa, para que a nossa participação, tanto a minha quanto do doutor Igor Sarmento, né, que mostrar aos trabalhadores que a ferramenta que vocês têm aqui é excelente. Essa ferramenta que o trabalhador tem hoje nos sindicatos comerciais é uma ferramenta de grande poder. Essa ferramenta, ela faz com que você busque seu direito, essa ferramenta faz com que você esclareça seu direito, né? Porque esse programa eu venho acompanhando, ele vem trazendo outros colegas também,
trazendo informações de grande valor para a categoria, e deu a sugestão de que também possam trazer outros colegas que também trabalham em outras áreas, porque Osnildo, Kelly, tem muitos empregados que buscam também esclarecimento quanto ao direito do consumidor, quanto a outros direitos que o sindicato pode oferecer. E essa ferramenta que vocês têm aqui é excelente. Eu estou vendo aqui pelo seu monitor que o programa está bem assistido, bem ouvido, então faz parte. Então está de parabéns toda a rádio, está de parabéns ao sindicato por essa iniciativa, né? Quisera nós, há 20 anos atrás, pudermos estar numa rádio desse porte, chegar onde nós queríamos chegar para os empregados que nós tínhamos naquela época, né? Então está de parabéns, obrigado pelo espaço. Nosso escritório aqui em Souza é situado na rua Sadi Fernandes, número 5, número 30, sala 5, né? E lá no Iguatu, Ceará, que é a sede do nosso escritório, é na rua Coronel Mendonça, 493, centro do Iguatu. Temos um escritório em Iguatu e aqui em Souza, a partir de agora. Isso aí. Doutor Igor, bom dia e um ótimo final de semana para você. Faço minhas as palavras de Dr. Orlando. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui prestando esses esclarecimentos à população e parabenizando pela iniciativa dos sindicatos comerciários, pela iniciativa de que isso sirva de lição, de exemplo para todos aqueles que hoje lutam contra essa famosa deforma trabalhista e outros direitos. Exatamente. E a Mirtes Melo, ela mandou umas mensagens aqui dizendo que esse assunto do termo de quitação é muito perigoso de ser assinado, principalmente sem a presença do sindicato, e sugere ao programa que é bom voltar com esse tema com mais profundidade, Osnildo, em outras oportunidades. Com certeza estaremos unidos. A todos os ouvintes do programa Espaço Aberto da Rádio Souzense FM 87,9 e aos nossos internautas, é final do programa aqui. Desejamos a todos um bom final de semana e um ótimo sábado. Vocês ficam agora com a programação normal da Rádio Souzense FM, o programa Nova Vida da Igreja de Cristo, com o pastor Juvenal, que está aqui hoje, pastor Camilo e o irmão José Hilton. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.